E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Vamos pensar juntos. O paciente procura o médico com um problema de fígado, por exemplo, né? Será que o doutor entende que aquela pessoa é um organismo completo, um ser humano né, que uma pessoa que nela também existe um coração que sofre, uma cabeça que pode estar confusa, com medo, né? Pois é, o estudo do Índice de Valorização Humana aponta que há pouco interesse dos médicos durante uma consulta ou atendimento. Pelo menos foi o que 1/3 de 2.000 entrevistados respondeu. A credibilidade deles está abalada. O que você acha disso? Na sua opinião, como anda a relação médico-paciente? Você confia no seu médico? Infelizmente, do jeito que as coisas andam, 20 minutos não é suficiente para fazer uma consulta, no meu ponto de vista. Não é, porque, Não é. Tião Rocha, você confia nos médicos, no seu médico? Você tem algum médico de confiança? Nos médicos de uma forma generalizada? Não, eu não tenho essa preocupação. Mesmo que eu não tenho, né, um médico, assim, né? Eu ainda acredito no SUS, né? Um sistema. Eu acho que o médico é um ofício, uma profissão, como tal, que foi formado, capacitado para isso. Inclusive ele faz um juramento que ele deve fazer, né, atender, e que a gente tem uma relação que eu não concordo com isso que o doutor falou, né? Não é relação de inimigo. Quando você procura o advogado, ele não é o seu inimigo. Quando você vai no banco, o outro não é o inimigo. Quando você vai procurar o engenheiro, você não olha para o inimigo. Quando você procura o padre, ele não é seu inimigo. Quando você procura o médico, ele não é inimigo. Você procura uma pessoa que você acredita pela sua formação, pela sua experiência, que vai te atender. Agora, o que eu acho que o grande equívoco é o seguinte, é que as pessoas confundiram, né? Médico entende de doença, não entende de saúde. Quem tem que entender de saúde somos nós, a população. Você me permite uma parte? Claro. Você tem informações do número de agressões que os profissionais recebem? Tenho. Você tem informação até dos assassinatos? Tem, como acontece com os professores também, com os outros profissionais. Deles que se faz nos consultórios? Sei. Então não se tem um Mas isso é clima de consequência, amizade. isso é consequência, não é relação. Sim, eu não estou dizendo que não seja consequência. De relação profissional. Os pacientes já chegam nessa posição. Não são todos, nem poder botar isso como regra. Não falei que são todos. Não, e nem regra. Médicos, E nem regra. pacientes. E nem Mas, regra. infelizmente, não é regra, doutor. Esse final, que já chega bastante insatisfatório, os pacientes carregam essa fila. Outra coisa que você disse aí isso também, é como consequência. você não tem um médico porque você atende com o SUS e você tem vários. Não se constrói uma relação médico-paciente com uma consulta de 5 minutos. A relação ela tem que se fazer ao longo do tempo. Ele tem que Mas ter a um médico, ele tem que voltar ao seu mercantilização... médico, ele tem que ter chance de marcar com aquele médico que acertou ou não acertou, que falou uma coisa e não deu certo, como você deu exemplo. Na primeira vez falhou, na segunda consertou. Isso só se faz se tiver uma possibilidade de continuidade. E essa possibilidade existe. Nesse atendimento. Essa possibilidade existe. Você está falando de uma medicina que eu desconheço. Pois é, mas ela existe. Na né? Santa Eduarda ali, gente. Doutor Célio de Castro, né? O grande médico, um Cid Veloso, grandes figuras dessa história. Peraí, né? Essas pessoas têm uma história para contar, uma referência. Então isso foi Você fala que médico só entende de doença. Eu, como pediatra, eu quero defender aqui, porque nós pediatras, pelo contrário, nós achamos que nós somos muito mais de promoção de saúde do que de tratamento de doença. Então nós temos realmente inclusive um relacionamento com os nossos clientes, eu não diria de pais e filhos, porque eu acho que não é a maneira correta, mas de respeito e realmente, o que eu acho que o problema é realmente a generalização. Você está citando vários professores meus aí, hoje ainda existem muitos médicos que têm tais qualidades. Agora, tem muitos que realmente não têm, mas não é só na medicina, em qualquer profissão. Em qualquer setor você vai encontrar pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e pessoas... Mas é porque a medicina ela é tão especial, porque quando você chega para procurar um médico, já está tão fragilizado, está doente. Saúde é um produto Concordo. diferente, né? Agora, você tem que ver também o seguinte, o médico, quando ele erra, pode ser que ele até mate o paciente. Quando o engenheiro erra, ele mata milhares. Acabou de acontecer. Então, assim, o médico, nesse ponto, ele é muito vulnerável, sim, por causa disso. Eu não estou defendendo aqui os maus médicos, pelo contrário.
concordo com o que o Ageu falou ali, concordo com o que o outro colega falou, não sei se era colega, um outro rapaz, que falou do excesso de escolas de medicina, da qualidade do ensino. Eu fui professor, fui professor 35 anos na Federal, aposentei, agora sou professor na FUMEC. E a gente está notando que a qualidade realmente tem diminuído. Pois é, mas então... ainda existem muitas pessoas que são apaixonadas pela medicina. Agora, o objetivo desse programa é saber como é que pode ser diferente, né? Como é que essa relação, porque o próprio doutor Geraldo Caldeira diz que a relação não é aquela mesmo que existia. A menina lá do interior falou assim, desde pequenininha é o mesmo médico que eu tenho. Poxa vida, seria tão bom se todos nós pudéssemos estar nessa situação, que é o ideal mesmo. A pessoa já conhece a família, conhece a pessoa desde pequena, mas não é assim. Somente a gente que mora... Mas a gente que mora em cidade grande é mais difícil, né? Mas o programa de saúde da família, atenção básica, que é generalizado nesse país, que é talvez a maior revolução que foi feita na saúde brasileira, que foi a criação do programa de saúde da família, que tem essa função, tem essa missão do médico com a equipe de enfermeiros de visitar as casas por unidade, por grupos pequenos, né? Isso é para funcionar. Se isso não funciona, é porque a mercantilização da medicina, né? Porque as pessoas não querem trabalhar no coletivo, a saúde coletiva, é preferível fazer isso, né? Encher os planos de saúde que hoje dominam. E pronto. Então, esse processo vai degradando mesmo, né? Agora, se nós tivéssemos uma saúde primária com um programa de saúde de família efetivo, não teria tantos hospitais, a maior parte desses casos não chegariam nessa ponta. Os senhores sabem disso? Quer dizer, 90%, 80% é ali na base, né? É descuidado. Por que isso não é feito? É uma questão de saúde. Porque isso não gera hoje mais o econômico. É até melhor você ter um centro de tomografia do que você tratar da água. Entendeu? Então virou um assunto econômico, é mercantilização. Então nós estamos falando de jogo de poder e jogo de... Mas depois do segundo bloco, vamos ver como é que isso pode... Mas o que a gente pode fazer hoje? Vamos deixar para o segundo bloco, a coisa da formação, né? A própria UFMG tem medicina e espiritualidade, que faz, que acho que quem quiser, né? Mas tem essa questão existe. Mas existe, é bacana. Existe. E a questão da relação médico-paciente, né? Essa formação, eu acho que é fundamental. Porque se hoje se fala que as pessoas procuram um médico pensando nele como uma solução, como um Deus, isso foi criado. Né? Isso foi um conceito que foi criado e foi valorizado. Isso, gente, é porque nós falamos no intervalo, no contato. Não, eu trabalhei com eles, eu falo sempre o seguinte, que os alunos que formam entre medicinas, 50% se acham Deus, os outros 50% têm certeza que são Deus. Eles brincam de Deus, porque eles acham que estão acima do bem e do mal. Que é um equívoco. Por isso que essa noção, hoje, quando se procura e você não encontra a resposta, é porque você espera, porque deles se julgava que eles podiam fazer tudo, que não é verdade. Né? Eles são os profissionais como outros, competentes e tal. O que eu acho que essa formação, que isso que o professor falou aqui, carinho, afeto, colo, compreensão, isso não está no currículo da medicina. Exatamente. Está no currículo tratar o outro como se fosse uma mecânica de um carro. É o médico que olhava para ele lá e tentava pôr uma mecânica do carro, tira e põe um parafuso e tira para cá. Quer dizer, é uma lógica que pensa, né, exclusivamente num pedaço, não pensa na saúde. Porque quem pensa em doença, pensa em pedaços. Saúde é essa complexidade. E pensar nisso exigiria outro tipo de formação. Como ela não existe, e ela precisa de existir, para que a gente mude esse patamar, né, a gente recupere. Outro lado que precisa, que a categoria precisa também, né, deixar de ficar, né, enclausurada em si mesma, né, e se sentir, né, que ela é mais humana e que ela precisa, inclusive, de contar com outros. Né? Eu acho que, então, eu trabalho com uma situação hoje seríssima no Maranhão, que é a redução da mortalidade infantil no Maranhão neonatal, onde os índices de mortalidade são assustadores, altíssimos, né, que a Organização Mundial de Saúde coloca semelhante aos países africanos. Mas a lógica é o seguinte, as crianças, mães que fazem pré-natal certinho, os meninos morrem. Isso é estatístico. Nos 2 dias não estão na maternidade, e aqueles que sobrevivem aos 2 dias morrem na mão dos médicos, eles morrem 27 dias depois por negligência, por falta de acompanhamento, por fome, por frio, essas coisas. Nossa, pois é, vamos ver. A mistura de cinismo com indiferença. O que você acha disso, hein, Eduardo? Eduardo, que é artista e médico, né? O que você acha disso que ele está falando, né? Dessa coisa da sensibilidade que precisa mesmo das crianças, né? Eu acho que a grande complicação é a generalização, né? Ela citou lá
A Faculdade de Medicina da UFMG tem um projeto chamado Abraçarte, que é um projeto semelhante e baseado nos Doutores da Alegria, que eu acho fantástico. Eu, particularmente, na Universidade FUMEC, durante um grande, longo tempo, tive um projeto de extensão chamado Oficina do Riso, Arte no Cuidar, onde eu treinava meus alunos, tanto na arte mágica quanto na arte do palhaço, do clown, para que eles iam semanalmente nos hospitais, nas creches, para dar um pouco de... Isso está mais do que provado que, se você melhorar o astral, melhorar o bom humor, você melhora todo o seu sistema imunológico, toda a sua fisiologia. Porque o Geraldo Caldeira, depois ele vai falar isso, ele fala que os médicos estão doentes também. Com certeza. Né? Quer dizer, estão pedindo socorro também. Quer dizer, é todo mundo, né, gente? Tem que encontrar uma saída para isso. A saída, né? então, que eu acho é exatamente essa. Então, já existe, sim, alguns movimentos, né, de fazer no currículo escolar essa preocupação da espiritualidade. Uma coisa mais grave ainda, e vou entrar em outro assunto, que você sabe que é um assunto que eu também tenho uma experiência, na Faculdade de Medicina não ensina o médico a lidar com a morte. A morte para o médico é a grande inimiga. Hoje nós sabemos que tem o médico, hoje os cuidados paliativos estão aí para mostrar que a morte também faz parte da profissão médica. Dá para a gente conversar muito mais, mas valeu. Você quer deixar uma frase, Tião, sobre isso tudo que a gente falou? Uma frase. Eu acho que o melhor guardião da sua saúde é a sua comunidade, né? E para a gente precisaria de juntar toda a comunidade, mobilizar essas pessoas todas para que a gente cuidasse, todos nós, inclusive dos médicos. Com certeza você, doutor Geraldo Caldeira. É preciso que haja essa confiabilidade. E para ter a confiabilidade, eu sugiro que você faça um programa trazendo agora as coisas boas do exercício da profissão, porque hoje quem viu o programa vai ter menos confiança ainda no médico. Então tem que fazer um outro agora, onde possa ser apresentado o que tem de positivo para que a confiança volte. Não, eu acho que não. Eu acho que foi bom para as pessoas, todo mundo pensar. A gente que às vezes chega como inimigo, né? E o médico também às vezes que chega ríspido, né? Acho que é bom. E agora, nossa enquete, olha só, o resultado, 60% das pessoas que nos ligaram, muita gente ligou, confiam nos seus médicos e 40% não. Ou seja, a maioria continua aqui pela nossa enquete do Brasil da Gerais, não é pesquisa, é uma enquete, mas continua confiando. Mas eu acho, gente, que é bom. Sabe por quê? Às vezes, doutor Geraldo, a gente não para pensar nessas coisas, né? E é discutindo, agora está outros programas, né? Valeu demais, obrigada. Obrigada, doutor Mágico. Olha aqui, gente, o tanto de coelhinho, cada um mais lindo. Olha, o programa de amanhã, quase metade dos brasileiros usa transporte público. Apesar disso, 1 em cada 4 pessoas, se pudesse escolher, né? Não dependeria de ônibus, metrôs e